Meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Como nós acabamos de cantar, a começar em mim, a começar no seu coração, no meu coração, que a palavra do Senhor derreta o nosso coração gelado, queime o nosso ser por dentro, de fato seja o fogo santificador que nós precisamos, edificando as nossas vidas, nos fazendo olhar para o que é eterno. E talvez esse seja um dos propósitos maiores do Eclesiastes, nos fazer olhar para a eternidade com uma maior constância, enquanto nós aqui embaixo nos frustramos com essa vida do lado de cada eternidade. Abra então a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 6. Nós encerramos o capítulo 5 e hoje nós entramos no capítulo 6, um capítulo curto, relativamente curto, ou não muito longo. Então eu gostaria de fazer a leitura toda do capítulo 6. Diz assim o sábio: vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Verso 7. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem, do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu nome, e já se sabe o que é o homem, ou o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida? Nos poucos dias de sua vida vazia, que ele passa como uma sombra. E quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Vamos orar? Senhor, nos ajude mais uma vez, é a tua palavra diante da qual nós estamos. O texto aberto é palavra do Senhor, é voz do Senhor. Que eu seja um veículo
comunicando a tua voz, e que essa voz, a voz que nós precisamos, a voz do teu Santo Espírito, reverbere em nossas almas. E que saiamos daqui, então, alimentados pela tua palavra, edificados pela tua palavra, exortados pela tua palavra, animados pela tua palavra. Faz isso, Senhor, para o louvor da tua glória e para o bem do nosso ser. Assim oramos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Amados, em 1939, pouco antes da Segunda Guerra, ou de se iniciar a Segunda Guerra, o grande estadista britânico Winston Churchill, não prevendo assim as ações da Rússia e não decifrando o que haveria de ser, em um célebre discurso, ele disse o seguinte, abre aspas: senhores, não sou capaz de prever as ações da Rússia. Depois de admitir isso, ele continua: é uma charada embrulhada num mistério dentro de um enigma. Fecha aspas. É uma charada embrulhada num mistério dentro de um enigma, disse Churchill. Não é assim a vida, irmãos? Por vezes um enigma. Não é assim a história da humanidade em seu drama, enigmática. Salomão continua a nos provocar, e o que ele tem a nos dizer nesse texto é que a vida é enigmática por vezes. Nós estamos aqui, a essa altura, na metade do livro do Eclesiastes. E o sábio, ele não sossega, ele não fica em paz. Como disse um autor, ele continua como um rei inquieto. Ele não consegue dormir bem. Ele volta às velhas inquietações, ou às inquietações do início. Qual o sentido? Qual a vantagem? Qual o lucro? Qual o proveito? Qual o propósito? Ele volta a provocar essas questões e a afirmar a sua tese. Qual é a sua tese? Vaidade, vapor, transitoriedade, bolha de sabão, vazio, desprovido de propósito, de sentido. Essa é a palavra-chave do Eclesiastes, na verdade. A palavra hebraica rebelim, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. E como nós já vimos, vaidade pode significar vapor, pode significar fumaça, pode significar bolha de sabão, pode significar oco, pode significar insubstancialidade, pode significar aquilo que não é nada. Mas também, vaidade pode significar aquilo que é enigmático. Não porque não tenha sentido, mas sim porque nós não conseguimos ver sentido. Quando nós olhamos para a vida e para aquilo que a circunda, para as coisas que nos cercam, por vezes, nós olhamos e dizemos assim: isso não faz o menor sentido. Não é que a vida não tem sentido, é que aquele fato, aquela tragédia, aquele acontecimento, aquela calamidade, aquela circunstância calamitosa,
aquilo que nos assombrou, que nos inquietou, que gerou em nós algum desassossego, não faz sentido. Nós olhamos e não dizemos assim necessariamente, a vida não faz sentido, mas nós dizemos assim, isso aí não faz sentido. Não faz sentido, pelo menos na minha ótica. Não faz sentido para o meu olhar. É uma charada dentro de um mistério, dentro de um enigma. É uma charada, para ser mais preciso, embrulhada num mistério, dentro de um enigma. É assim a vida. O capítulo 6 do Eclesiastes é um dos capítulos mais sombrios do livro. E aqui nesse capítulo não tão agradável, como tem sido o Eclesiastes, nós temos a verdade acerca de quando a vida é um enigma. E quando é que a vida é um enigma? Eu gostaria de oferecer aqui algumas respostas à luz do texto que nós acabamos de ler. A primeira resposta: quando é que a vida é um enigma? Ou quando é que a vida se torna um enigma? Em primeiro lugar, quando se tem dádivas sem desfrute. Se você se deu conta, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos algumas bênçãos de Deus, algumas dádivas de Deus. E essas dádivas de Deus, elas são sublinhadas no texto à medida que Salomão conta uma história cuja situação é hipotética. Então, imagine um homem rico. E aqui eu gostaria que você considerasse comigo o seguinte: no capítulo 5, Salomão falou de um homem rico. Salomão falou de um homem rico que teve uma vida curta e que perdeu tudo o que tinha e que não deixou nada para o seu filho. Aqui no capítulo 6, ele vai falar de um homem rico. Agora é outra história. A primeira história é um mal que ele viu debaixo do sol. Esse homem que era rico, que perdeu tudo o que tinha e não deixou nada para o seu filho, o seu único filho. Eu vi um grande mal, ele diz. Aí ele conta essa história. Agora ele diz, eu vi outro mal. Aí ele fala de um outro homem, agora rico também. Só que esse homem rico, ele não é alguém que perde tudo e que tem um filho. Esse homem rico é alguém que tem vida longa, que não perde tudo, pelo contrário, ele tem prosperidade constante, que tem centenas de filhos e que vive 2000 anos. Ou seja, nós estamos diante de um homem que, diferente do primeiro, tem tudo para ser feliz. O segundo, ou o primeiro, melhor dizendo, tem uma razão circunstancial para não ser feliz. Ora, perdi tudo que eu investi, fiz um mau negócio, a vida para mim é uma desgraça agora, o meu único filho agora não tem nada, eu não tenho nenhuma herança para deixar, eu perdi tudo, fiz um investimento maluco, e aí perdi, loucura, minha vida não faz mais sentido. Esse aqui do capítulo 6 não é alguém que perde tudo, é alguém que ganha tudo. Ele não perde, ele só tem mais, ele tem prosperidade. E tem outra, ele não tem um filho. Ele tem 100 filhos. Veja, Salomão está contando uma situação hipotética para exagerar, a fim de nós termos a mínima noção do que ele está tentando comunicar. Um homem rico, com 100 filhos, que vive 2000 anos, então, dinheiro e tempo para ele não é problema. E um outro fator ele tem muitos filhos, alguém muito abençoado. De cara, então, no texto nós temos ao menos 4 dádivas: riqueza, além da riqueza, honra, porque era um homem honrado na sociedade, não tinha nada que desabonasse a conduta moral dele, um homem rico, próspero,
de posição social, que desfrutava de um prestígio social, que tinha longevidade e que tinha muitos filhos. Então, assim, nós temos 4 bênçãos, 4 dádivas de Deus, que nós olhamos assim e dizemos, que maravilha. Aí Salomão diz assim, calma. Esse homem, ele tinha riqueza, honra, 100 filhos e longevidade. No entanto, ele não era feliz. Ele não conseguia desfrutar. Qual era o problema desse homem? Ele não tem uma razão circunstancial para dizer, eu estou triste por causa disso. Porque, circunstancialmente falando, ele tem razões de sobra para estar feliz, mas ele não está feliz. Ele não está satisfeito, ele não é capaz de desfrutar. No versículo 2 fica muito claro, Deus dá riquezas, bens, honra, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. O sábio não vai dizer o porquê que Deus não permite que ele desfrute. Mas Deus está usando de algum expediente contingencial, de alguma situação, para que ele não seja feliz com tudo que ele tem, com toda a longevidade, com todos os filhos e com tudo mais. Mas não importa para nós saber o que é que está acontecendo nos bastidores. O que importa saber é o que está acontecendo nos bastidores do coração desse homem. E o que está acontecendo nos bastidores do coração desse homem é que o que está por detrás do seu coração não corresponde à vida aparente que ele está levando. Aqui tem um alerta muito claro. Tenhamos cuidado com os medidores humanos de felicidade. O que aparenta nem sempre é o que é. O que aparenta não corresponde ao que é de verdade. Quais são os nossos medidores humanos de felicidade? Se tem, se possui, se tem uma família, se está assim, se está estabilizado. Então nós temos essa tendência humana de medir a felicidade do outro a partir do que ele tem, a partir do que ele possui. Mas nem sempre, irmãos, o sorriso no rosto revela que tem um sorriso no coração. E você é a experiência viva disso. Porque nem sempre você sorri porque você está feliz. Mas você sorri porque você precisa sorrir. Para não ser desagradável, para não ser mal-humorado, porque você precisa se apresentar bem. Mas nem sempre o que está estampado na sua face revela o que está no seu coração. Tenhamos cuidado para não julgar o nosso irmão a partir do que ele tem como bênçãos de Deus, e aí não pensar que ele não tenha nenhuma carência de auxílio espiritual, de ajuda, de aconselhamento. Esse homem aqui é muito rico, ele tem honra, prestígio, muitos filhos, alguém abençoado por Deus. Mas ele tem um problema. Ele é incapaz de desfrutar das dádivas. Isso é enigmático. Tem muita gente assim, irmãos. Por que eu estou triste? Eu tenho tudo, eu tenho muito, e aí a conta não fecha. Consegui ter uma família, eu consegui ter isso, mas E aí vai mantendo a pose, vai mantendo a pompa, e as pessoas vão acreditando, e vão comprando a ideia. E aí Salomão diz assim, muita cautela. Tem comentarista que diz assim, olha, esse rei aqui, ou esse homem rico é o próprio Salomão.
Embora Salomão desfrute da vida e das coisas da vida, mas é como se houvesse um momento de privação desse desfrute. Quando você quer desfrutar e não consegue. Esse é um problema, irmãos. A incapacidade do ser humano de desfrutar das dádivas de Deus. Então veja, nós não devemos apenas orar para que Deus derrame sobre nós as suas bênçãos. Nós devemos orar também para que Deus nos dê o poder de nós desfrutarmos de suas bênçãos. Não apenas ore para Deus lhe abençoar, mas ore pela maior de todas as bênçãos aqui do lado de cá da eternidade, que é a capacidade de você desfrutar das dádivas de Deus, rendendo graças a Deus. Porque às vezes nós recebemos as dádivas de Deus e não desfrutamos das dádivas de Deus. Nós somos tão imediatos com as coisas, e aí queremos mais, e aí o nosso coração vagueia um pouco mais, e nós nem sequer paramos para render graças sobre essa bênção agora que Deus nos deu. É como já diz, sabe, irmãos, a poesia, o dinheiro ele pode comprar remédio, mas não pode comprar saúde. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não pode comprar o lar. O dinheiro pode comprar companhia, mas não pode comprar amigos. O dinheiro pode comprar diversão, mas não alegria. O dinheiro pode comprar comida, mas não apetite. O dinheiro pode comprar uma boa cama, mas não o sono. O dinheiro pode comprar um crucifixo, mas não pode comprar o Salvador. O dinheiro pode comprar uma boa vida, mas não pode comprar a vida eterna. E como vocês já sabem, não há nada contra o dinheiro aqui. Qual é o mal aqui debaixo do sol? A incapacidade desse homem de desfrutar do dinheiro que ele tem. Na verdade, no capítulo 5, Salomão já tinha falado sobre isso. Sobre o que é que o homem deve fazer debaixo do sol. Desfrutar das dádivas de Deus. É isso que é melhor para ele, nos poucos dias de sua vida. Mas há em nós, ou surge em nós, alguma coisa estranha que não faz sentido. Não é porque não tem sentido, lembre-se disso. O termo rebel é também algo enigmático, então não faz sentido para a gente. Há um sentido, há um propósito soberano de Deus para as nossas vidas, mas na nossa ótica não faz sentido isso. Porque você chegou lá, você conseguiu o que você queria, você conquistou, até mesmo o pouco que você tem. Mas talvez você não esteja feliz plenamente no Senhor e com as dádivas dele, porque está até sem tempo para desfrutar dessas dádivas. Do que adianta, irmãos, tirar férias e ficar no celular vendo como é que está a empresa, as coisas? Não descansa. A gente não precisa ir muito longe. Semanalmente, o Senhor nos dá um dia de descanso. E às vezes, nesse dia de descanso, a gente não descansa. 6 dias, você deve trabalhar. No 7º, descansarás. Então, Ele nos dá tempo. O que o homem tinha aqui, mas não conseguia desfrutar do tempo. Ele dá a você um dia de descanso, mas você está pensando no trabalho. Você já está pensando em se organizar sobre como fazer. E o Senhor está dizendo, você está desperdiçando o tempo que eu estou lhe dando. Não é hora de se preocupar com isso. É hora de se reunir com a família, de ficar com a família, de brincar com as crianças, de estar com a esposa, de estar com os filhos. Não é hora de se preocupar com isso. E aí situações, eventos, circunstâncias roubam a nossa atenção, tiram a nossa capacidade de desfrute, e aí talvez a vida se torne ainda mais infeliz. Por quê? Porque nós estamos constatando a nossa incompetência de desfrutar das dádivas de Deus, o que é o mínimo. Talvez o Senhor esteja falando ao seu coração, ao meu coração,
sobre a necessidade que nós temos de orar, primeiramente, para que Deus nos dê a capacidade de desfrutar das bênçãos que ainda não chegaram. Para fazermos um bom uso das dádivas de Deus. E assim, no bom uso das dádivas de Deus, glorificar a Deus. O que Salomão está dizendo, em outras palavras, é: olha, aproveita a vida, aproveita o tempo. Enquanto eu meditava aqui nesse texto hoje à tarde, aí eu lembrava do poema de Luiz Borges, Instantes. E aí ele vai falando: olha, se eu pudesse voltar, se ele já está velho, então se eu pudesse voltar, eu não andaria tão preocupado, eu não ficaria preocupado com guarda-chuva, se vai chover, se não vai chover. Se eu pudesse voltar, eu andaria mais vezes descalço. Se eu pudesse voltar, eu faria tudo, eu faria diferente. Aí ele diz assim no final: mas agora eu não posso voltar, eu já tenho 85 anos. A vida passou. E Salomão é um velho, sábio, fumando o seu cachimbo teológico, soltando fumaça e dizendo assim: olha, a vida é vapor, a vida vai passar. E o que é que a gente está fazendo com ela? Então, quando é que a vida é um enigma? Em primeiro lugar, quando se tem dádivas sem desfrute. Em segundo lugar, segundo Salomão, quando é que a vida é um enigma? Quando se tem apetite sem satisfação. Veja o versículo de número 7. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Note como Salomão volta às velhas questões sobre a insaciabilidade da alma. Embora ele esteja sendo literal aqui, falando de comida, dizendo: olha, quando você come, você volta a ter fome, come de novo, e volta a ter fome, come de novo, e volta a ter fome. É isso aqui, que é literal, está ilustrando uma realidade ainda mais complexa da nossa vida. Salomão volta a tocar no ponto central da existência, a insaciabilidade do ser humano. Ele come, quer comer de novo, vai voltar a ter fome, vai comer de novo. Ele bebe, vai mitigar a sede por um momento, mas vai ter que beber de novo. Tem uma sensação de prazer com alguma coisa, mas ela vai passar e vai ter que ter de novo. E aí a gente fica sempre nessa, procurando alguma coisa, sempre, sabe, nesse ciclo. E a gente pergunta: e como é viver assim? Qual é o segredo, Senhor, da vida? É de fato um enigma. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? E aí nós perguntamos: mas tudo bem, mas se este homem for um sábio, é justamente o que Salomão fala aqui no versículo 8. Que proveito ou que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Porque nós podemos imaginar o seguinte: não, o sábio ele vai viver melhor, e de fato ele vai viver melhor do que o tolo. Mas nesse sentido, tanto o sábio como o tolo vão constatar: a vida, ela não é satisfeita com as coisas desse mundo. Isto é, o sábio e o tolo dizem: nós não somos capazes de preencher os nossos anseios mais profundos. Não dá. E aí Salomão: imagine se for um pobre, isto é, alguém que não tem riquezas e portanto não tem muito que se preocupar com relação a isso, porque ele é um pobre, então ele já se contentou, né? Ele já se contentou com o que ele tem, ele não experimentou muita coisa, então ele não vai experimentar de muito vazio. E aí Salomão diz aqui: que vantagem tem um pobre em saber como se portar diante dos outros? Essas perguntas aqui, irmãos, são perguntas retóricas. O que Salomão está dizendo é: olha, tanto rico como pobre, tanto sábio como tolo, todos têm a mesma insaciabilidade.
Eu falei aqui domingo passado sobre a avareza. A avareza não é coisa de ricos apenas, como muita gente pensa. A avareza é coisa de rico e de pobre. A cobiça está presente no coração humano. Por falar nisso, no versículo 9, Salomão vai dizer o que é melhor. E o que é melhor? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem, do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido. Qual é a denúncia aqui? A denúncia aqui, isso que é melhor, que é o se contentar com o que se tem, não é aproveitado por nós, porque o nosso coração é vagabundo. O que é ter um coração vagabundo? É ter um coração a vagar com desejos para além do que nós temos. É aquela velha história de desejar ter uma vida melhor. E quando você deseja ter a vida melhor, a vida que você tem que é boa, ela passa sendo ruim. Porque você sempre está desejando ter uma vida melhor. Então você não se contenta com o que tem, começa a vagar com o seu coração com anseios. Anseios ainda não satisfeitos, sonhando com bênçãos que estão por vir. E aí é como disse William Cowper, em uma de suas poesias, quando ele fala assim, olha, isso aqui é a velha história de passar os anos e de envelhecer sem tirar nenhum proveito da vida. A gente não consegue extrair nada da vida de bom, porque nós estamos sempre assim, preocupados com o que pode acontecer, o que vai acontecer. E quando nós, escute isso, transformamos as dádivas de Deus em deuses, aí a frustração se torna maior. Porque nós nos damos conta de que as coisas criadas, elas não são capazes de satisfazer plenamente a nossa existência, que só Deus, em sua plenitude revelada em Cristo Jesus, pode satisfazer. Nós queremos saciar a nossa fome, matar a nossa sede com coisas materiais, coisas criadas, que não foram feitas para isso. E aí vejam, nós precisamos nos dar conta da bênção que é a frustração de experimentar essas coisas e de ter a sensação de que elas não preencheram. Por que uma bênção? Porque Deus está apontando para algo que está para além dessas bênçãos. Na verdade, Deus está chamando a sua atenção para Ele mesmo. Quando o homem, o ser humano, tem essa sensação de vazio, de que alguma coisa se esvaiu, se foi, não preencheu, isso é uma bênção. É Deus dizendo assim, ei, aqui ó, é comigo isso aí. É comigo. Eu não estou aqui, irmãos, supondo uma vida espiritual metafísica, intangível, onde a felicidade é encontrada quando você fecha os olhos, se separa das coisas e aí vai para degraus maiores. Não é isso, não é cristianismo. Eu não estou sugerindo isso. Eu não estou dizendo que você agora vai viver uma vida monástica. Agora você vai ter que abandonar suas coisas, suas riquezas, porque nada disso satisfaz, então acabou-se. Não é isso. Porque se a felicidade não está nas coisas, a felicidade também não está fora delas. Porque as coisas fazem parte da realidade que o próprio Deus criou para o nosso desfrute. Então essa vida de renúncia para com as coisas materiais, no sentido de eu vou abdicar de tudo isso para viver uma vida de simplicidade e alcançar Deus, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Então quando Jesus manda o jovem rico vender tudo, é porque ele está identificando a avareza. Não é que é um mandamento para todo mundo, olha, se você é rico você vai ter que vender, não.
Aquilo é para ele, naquele momento, naquele período, naquela situação, naquela circunstância do coração dele. Jesus identifica qual é o problema, é a avareza. E Jesus não está dizendo assim, olha, se você se desvencilhar da riqueza, aí você vai conseguir a vida eterna. Não é isso. O que Jesus está dizendo é, eu vou mostrar a você o quão corrupto é você, porque você não se deu conta disso. Já que ele disse que guarda todos os mandamentos. E Jesus disse, te falta uma coisa. E aí toca na raiz do problema dele, que era o dinheiro. Ele não era capaz de romper com aquilo. Se ele não era capaz de romper com aquilo, então ele não estava tão bem assim como ele imaginava. A relação com Deus não era muito boa, porque a relação de fidelidade dele era maior com relação ao Deus dinheiro, e não ao Deus Pai. Então, voltando, nós não somos felizes sem as coisas, porque as coisas fazem parte dessa grande realidade de Deus. Mas o ponto é, essas coisas, elas apontam para uma realidade maior, que é a realidade de Deus. E aí eu acho que vale a pena nós ouvirmos as palavras de C.S. Lewis, quando ele fala sobre as dádivas de Deus, como sendo coisas que apontam para a eternidade ou para algo maior do que elas. Abre aspas, diz C.S. Lewis, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação às bênçãos terrenas e, por outro lado, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia ou eco ou miragem. As bênçãos de Deus são canais que apontam para o próprio Deus. Nós precisamos ter um equilíbrio de olhar para elas sem desprezo, mas ao mesmo tempo não dando a adoração que elas não merecem, porque são dádivas de Deus e têm o lugar de criação de Deus. O problema é quando nós invertemos as coisas e nós passamos a adorar as dádivas de Deus no lugar do doador das dádivas. Então, a vida é um enigma, amados, quando se tem apetite sem satisfação. Quando se olha assim e o sujeito chega à seguinte constatação: nada faz sentido, nada me preenche, eu já experimentei de tudo, mas tem um grande vazio aqui. E esse vazio é do tamanho de Deus. Em terceiro lugar, quando é que a vida é um enigma, irmãos? Quando se tem dúvidas e sem respostas. Recapitulando, a vida é um enigma quando se tem dádivas sem desfrute. A vida é um enigma quando se tem apetite sem satisfação. E a vida é um enigma, em terceiro e último lugar, quando se tem dúvidas sem respostas. Há um comentário do Derek Kidney, é um comentarista do Antigo Testamento. Quando ele chega a essa altura do Eclesiastes, ele diz assim: Salomão começa a enfiar umas perguntas no fundo da nossa alma. Perguntas que são perturbadoras. E quais são as perguntas, irmãos? No versículo 12, antes de nós irmos para o 10 e o 11, o último versículo, Salomão faz as seguintes perguntas:
Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? A segunda pergunta: quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? O que é bom para o homem nos dias da sua vida, nos poucos dias da sua vida? E quem é que pode contar? Ele sabe o que é que vai acontecer quando ele partir? Como é que vai ficar os filhos? Como é que vai ficar a família? Se o estádio já foi construído? Ele sabe o que é que vai acontecer. E Salomão aqui, ele começa a dizer, olha, a vida é um grande enigma, ela não faz sentido, porque nós temos essas perguntas e nós ficamos sem respostas. Essas perguntas, irmãos, na verdade, elas fazem parte de uma espécie de a ponta do iceberg, que esconde questões ainda mais profundas, acerca das quais nós não temos respostas. O ponto é que Salomão está fazendo perguntas acerca das quais nós não temos respostas. E há muita coisa que acontece na nossa vida que nós não temos resposta. E é aqui, talvez, o ponto, sabe? É aqui a medula da questão. É quando nós olhamos para a vida como sendo uma vida sôfrega, por causa das injustiças, e Salomão vem trabalhando sobre isso, e não temos um desfecho interessante. Aqui Salomão aumenta o volume, dizendo, olha, muita coisa vai ficar sem, pelo menos aqui, debaixo do sol, muita coisa vai ficar sem resposta. E volta e meia, irmãos, eu acho que você há de concordar comigo, volta e meia nós ficamos a nos perguntar, por que existem coisas, por exemplo, coisas ruins e coisas injustas, acontecendo com as pessoas erradas? Na verdade, esse é o pensamento do rabino, eu vez por outro cito aqui esse texto dele, do Harold Kushner, quando ele escreve um texto, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. E nesse texto, irmãos, ele diz assim, olha, a vida não é justa. E aí ele continua, as pessoas erradas ficam doentes, as pessoas erradas são assaltadas, as pessoas erradas são mortas nas guerras e nos acidentes. E ele continua, algumas pessoas veem a injustiça da vida e decidem, não há Deus, o mundo não é nada além de caos. Ele escreve esse livro depois de perder um filho, num acidente, e ele então conclui que Deus não é perfeito. E aí ele diz que o segredo da nossa capacidade de viver está em saber perdoar Deus. Saber perdoar Deus. Então ele fica com a bondade de Deus, ele diz que Deus é bom, mas não é soberano. Porque se fosse bom e soberano, aquela velha história, então Deus não permitiria certas coisas. Porque na verdade, irmãos, só para os irmãos entenderem, ele faz uma oração antes de uma viagem, e pede para Deus proteger a viagem, a família. E aí no meio desse acidente, o filho dele morre. Então ele entra numa crise. Então ele fica com Deus, mas ele fica com Deus em parte. Ele diz assim, dá para ficar com ele, agora você tem que perdoar ele. E ele não está debochando não, ele está sendo sério. Está dizendo que ele é um ser bondoso, mas não é soberano. No entanto, irmãos, não é isso que Salomão pensa. Salomão diz assim, ele é soberano.
Ele está no controle, sim. Olha o que Salomão diz aqui no versículo 10. Tudo o que existe já recebeu nome. E já se sabe o que o homem é. Esse versículo aqui, irmãos, é uma expressão, na verdade, é uma confissão de alguém que crê que o universo não está entregue à sorte, mas que está sendo regido pelo Deus soberano, Javé. Ele governa todas as coisas, porque tudo que existe já recebeu nome. Isso aí de já recebeu nome é uma alusão à criação, Deus nomeando todas as coisas, estruturando todas as coisas. E esse Deus que cria tudo, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Para ficar ainda mais claro, Salomão diz assim: não se pode lutar contra alguém mais forte. O que é que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Ele está dizendo assim: olha, você pode até discutir com ele e achar que isso está errado, que isso não deveria ser assim, mas você não tem poder para discutir com ele. Nas palavras de C.S. Lewis tem uma sacada, ele diz assim: o que Salomão está dizendo é: que quando nós discutimos com Deus, Deus está dando o poder de nós discutirmos com o poder que nós não conseguimos discutir. Você não vai ganhar na discussão. Ele é maior do que você. Veja, o mundo é maior do que você. Só aí você já entra em crise, porque o mundo, ele engole você. E aí, Deus é maior do que o mundo. Então, qual é a vantagem de se contender com o Criador? Nenhuma. Nós deveríamos, irmãos, ouvir o que diz o profeta Isaías no capítulo 45, do verso 9 ao verso 12. Abre aspas: ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos. Fecha aspas. Agora vejamos o que diz Daniel, capítulo 4, versículo de número 35. Abre aspas. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Meus irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Deus agiu de forma misteriosa e enigmática na vida de Jó. Além de ficar arrasado com tudo e com todos, Jó questionou Deus. Deus lhe deu essa permissão. Ele questiona Deus, e ao todo, no livro de Jó, são 16 perguntas. Então Deus quebra o silêncio e começa a fazer perguntas a Jó. Como quem diz assim: Jó, você quer contender comigo? Primeiro, vamos fazer um concurso de divindade. Onde é que você estava quando eu comecei a colocar os alicerces da terra, Jó? Se você passar por essa pergunta, a gente pode continuar conversando, mas isso não é possível.
Depois de Jó ouvir várias perguntas, no final ele diz assim: eu me abomino, eu calo a minha boca, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu falava de coisas que eu não entendia. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Irmãos, o fato de nós não entendermos o que está acontecendo, ou o que aconteceu em nossas vidas, não significa que a vida não tem sentido, que a vida não tem propósito. Até porque nós cremos que o divino tecelão está tecendo a nossa vida, e nós não estamos vendo direito, as linhas estão embaçadas, na verdade estão turvas, estão soltas, mas Ele está fazendo uma bela tapeçaria, Ele está fazendo uma bela obra, com aqueles mistérios que nos cercam, e que nós olhamos e dizemos assim: não faz sentido, mas, sim, Deus está trabalhando em meio a todo esse sofrimento. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Salomão tem a liberdade de escrever isso, liberdade dada por Deus, isso é inspirado por Deus. Ele está derramando a sua alma com as mais profundas e sinceras questões da vida, nos dando assim a oportunidade de se aproximar dele e dizer assim: eu também tenho essas coisas, porque ele sabe que nós as temos. Mas Salomão, sinceramente, e ele é honesto quanto a isso, ele não tem todas as respostas. E quando ele fala o que é que vai acontecer depois que a gente partir, o que é que vai acontecer com o mundo, ele realmente não tem resposta. Mas quando nós passamos algumas páginas, quando chegamos no Novo Testamento, quando a revelação ganha ainda mais forma, e mais especificamente quando nós chegamos na carta que Paulo escreveu aos Romanos, o apóstolo Paulo vai decifrar o enigma: o que é que vai acontecer depois que a gente partir? E Paulo então, no capítulo 8 da carta aos Romanos, falando sobre os nossos sofrimentos presentes, e que por vezes são enigmáticos, porque eles não fazem sentido, é muita dor, é muita situação que adoece a alma, e aí o que é que vai ser? Paulo diz, olha, versículo 18, capítulo 8, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à vaidade, à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Escute, o crente, ele não vive pelas explicações, o crente vive pela fé. O crente não vive pelas especulações, o crente vive pelas promessas de Deus. Fecha. Da mesma forma, versículo 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também os chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Versículo de número 37. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem um presente, nem um futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nenhuma questão perturbadora, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por vezes a vida é um enigma, sim. E a gente apenas respira e continua dizendo: Senhor, Tu sabes o que está fazendo. O mais importante para mim é saber que nunca eu serei separado do Teu amor. Isso é o mais importante. Você não vai entender muita coisa, nem do que ficou para trás, nem do que está acontecendo agora, nem daqui para frente. Mas de uma coisa você vai ter certeza em meio às muitas dúvidas: que o Senhor ama você e que nada pode separar você desse amor. Nem mesmo as suas dúvidas, nem mesmo as suas questões, nem mesmo a sua contenda com Deus, nem mesmo a sua discussão com Ele. Ele ama você, sabe que você é finito, criatura, frágil, barro, caco, vai continuar lhe amando e tendo paciência quando eu e você acharmos que a vida é um enigma. Vamos ficar de pé. Senhor, nós estamos para enfrentar mais uma semana. E nós cremos que mais questões ainda surgirão. No entanto, o que nós desejamos, o que nós queremos é viver pela fé, pelas promessas do Senhor, não querendo explicação para tudo, mas compreendendo que os nossos passos, as nossas decisões e tudo aquilo que está acontecendo, que também não faz sentido, tudo isso está no controle do Senhor. Tu és Deus soberano, bondoso e conosco, que está ao nosso lado, que está à nossa frente, que está na nossa retaguarda, que está cuidando amorosamente das nossas vidas, que está nos protegendo com um amor zeloso por demais, que nós não sabemos decifrar, mensurar. Ele é muito maior do que a nossa mente. Obrigado por esse consolo, obrigado por esse descanso, obrigado, Senhor, por esse ânimo para mais uma semana de desafios, de tentações, de tribulações, mas de muitas dádivas do Senhor. Nos dê a possibilidade, o poder de desfrutar das Tuas dádivas, das Tuas bênçãos, para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem: Deus abençoe, queridos.